Muito bem, gente. Então vamos dar uma olhadinha nesse nosso simulado, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Na primeira questão, aí nós temos um ímã norte-sul, tá certo? Norte desse lado, sul desse lado, né? E uma pequena bola de metal. Aí, diante dessa situação, o que podemos concluir a respeito dessa bola de metal aqui, ó? Tá certo? Bola de ferro, no caso. Ele quer saber o que vai acontecer com ela toda vez que coloca um ímã presente. Ele vai ser sempre atraído? Ele vai ser sempre afastado? Você já deve ter visto, né? Não importa se você coloca norte e sul aqui, mas o que vai acontecer? Ele vai sempre atrair. Então a bola de ferro sempre é atraído pelo ímã, né? Como é que isso pode ser explicado com relação a esse tipo de situação, né? Tá? Bom, aqui nós temos aqui, ó, temos o norte, tá? Desse lado, e você sabe que na parte norte nós temos a seguinte situação, assim, ó, o campo magnético sai do norte e vai para o sul. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ele atravesse a bola de ferro, tá? Então ele atravessa a bola aqui, ó, o campo magnético, tá? E vai chegar aqui no sul, ok? É a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó, sai daqui, vai atravessar também a bola de ferro, e vai fazer isso aqui. Tudo bem? Bom, aí, se você observar, e ele sempre vai ser atraído, então aqui na bola de ferro, já que aqui é sul, então você vai pensar que aqui é o quê? Aqui vai ser, essa parte da esfera vai ser o norte, porque eles serão atraídos, né? E essa parte aqui atrás vai ser o sul. Então, o que você observa? Que eles vão ter o quê? A mesma direção, o mesmo sentido, né? Então, o que acontece? Se você continuar aqui dentro do ímã, é a mesma coisa. É como se o campo magnético continuasse, tá? Então vai ser sempre nesse sentido aqui, nessa direção, tá? Então ele vai ser sempre atraído. Então, onde está escrito repelido, nada a ver, né? Tá certo? Então você vai tirar onde que está sendo repelido, né? Cadê? Repelido. Opa, caramba, cadê? Aqui. Eu não consigo enxergar. Aqui, ó. Repelido. Repelido você tira. Então vai ser o quê? Vai ser atraído, tá bom? Então atraído por quê? Atraído por qualquer um dos polos da barra. Então, se você estiver nessa situação e pegar daqui para cá, vamos pegar essa aqui, ó, e botar aqui, tá certo? Vamos fazer um outro desenho aqui. Aí, vou fazer aqui a mesma coisa, tá? Então, aqui é norte e aqui é sul. E agora a bola de ferro vai estar aqui, ó. A bola de metal vai estar aqui. Como ele vai ser sempre atraído, então agora aqui vai ficar sendo o sul e aqui vai ficar sendo o norte, tá? Uma pequena divisão aqui. E vai ser a mesma coisa, né? Então, vamos supor aqui, ó, vou colocar em vermelho, né, o campo magnético. O campo magnético sempre faz fazer isso aqui, ó. Sai do norte e vai para o sul. Aqui é a mesma coisa, né? Vai no norte, atravessa aqui e vai fazer aqui para o sul. Mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece? Você observar isso aqui, ó. Então, o sentido dele, aqui dentro da bola de ferro, vai ser aqui, ó. Tá certo? E aqui é a mesma coisa, né, ó. Olha aqui, mesma coisa, né? A direção e o sentido desse jeito. Então ele acaba fechando dessa forma, tá certo? Então, o que acontece? Aqui é norte, né? Então você observa que aqui essa parte aqui é norte e aqui é sul, vai ser sempre atraído. Então, se a bola estiver na parte norte do ímã, vai ser atraído, norte-sul. Se ele estiver aqui, ó, na parte sul, também vai ser, porque aqui é sul, né? Tá certo? Então aqui é a parte norte, então ele vai ser sempre atraído. Então, por qualquer um dos polos da barra. Tá tudo bem? Então será sempre atraído por qualquer um dos polos da barra. Então aqui, letra C, ok? Essa é a primeira questão, né? Ela é bem fenomenológico, né? Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no próximo, né? A segunda questão, ele fala que tem uma pequena bússola colocada próxima de um ímã permanente. Então aqui nós temos um ímã novamente, né? Norte-sul, né? Colocado dessa forma. Deixa eu só colocar aqui, ver onde que eu tô. Aqui. Então aqui, ó, norte, sul.
e ele vai colocar uma bússola. Então, isso aqui é o ímã e vai colocar a bússola nesse sentido que tiver aqui, ó, no ponto A, B, C e D. Tá certo? Em quais posições assinaladas na figura, que é essas posições A, B, C, D, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página. Então, ele quer o norte apontando para o alto da página. Aí você vai fazer a mesma coisa, né? Como a gente tinha feito antes, né? Aqui, por exemplo, aqui é norte. Então, você sabe que o norte você vai fazer isso, ó. Tá? Vou colocar aqui, né? Onde tá os pontos, de propósito, né? E aí, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai colocar a bússola nessa posição, né? A bússola vai aqui na posição A. Como é que vai ficar a bússola na posição A? Vai ficar assim para cima, ó, tá? Porque ele vai acompanhar o campo magnético do ímã, tá? Ok? Aí o que vai fazer? Vamos colocar aqui na posição B agora a bússola aqui. Como é que vai ficar a bússola na posição B? Tá certo? Então, na posição B, como é que vai ficar a bússola? A bússola, ele vai o quê? Norte para o sul. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, porque aqui vai fazer desse jeito aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar aqui, ó. Vai acompanhar essa parte para baixo. Aí, quando você colocar nessa parte D, tá? Como que ele vai fazer? Não está subindo aqui, então a bússola vai fazer o quê? Vai acompanhar o campo magnético. Então, aqui vai ficar para cima. Aí, pensa nesse ponto C. Como é que seria? Nesse ponto C, desse lado, tá? Você vai fazer daqui, ponto C para baixo aqui, vai voltar para cá. Aí, como é que vai ficar a bússola aqui, ó? Então, ele está subindo, vem para cá. E aí, como é que vai ficar a bússola? Vai ficar para baixo também. A bússola acompanha o campo magnético, tá? Então, para cima, né? O que vai ser? Vai ser nesse ponto A, tá certo? E vai ser no ponto A, B, C, A, D, né? Tá certo? Então, somente em A ou D, tá certo? Então, A ou D, letra alternativa A, tudo bem? É só você observar que a bússola sempre vai acompanhar o campo magnético, tá certo? Colocado as coisas dessa forma, tá? Agora vamos ver a próxima questão, questão 3. Aí você tem um campo magnético, né? Aí você vai ter que fazer um pequeno cálculo, né? Ele fala que o campo magnético, intensidade 100 Tesla. Ah, professor, como eu vou saber que ele está falando do campo magnético? Você vai pela unidade. Campo magnético é Tesla, tá? Então, 100 Tesla. Tudo bem? E uma partícula com essa carga. Então, carga é igual 2, que é o quê, né? Menos 4 columbres. E ele está sendo lançado com essa velocidade de 2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Em uma direção que forma um ângulo de θ de 30 graus. Com a direção do campo magnético. Qual a intensidade da força que atua? Ele quer saber a força. Tá? Então ele quer saber a força. Então vamos ver aqui, ó. Campo magnético eu vou colocar em azul. Então aqui eu vou colocar assim, ó. O campo magnético está assim, ó. O campo magnético você encara como se fosse um rio. É um fluxo de um rio, tá? Esse aqui, ó, é o campo magnético B, tá bom? E aí, nesse campo magnético, ele vai jogar uma carga elétrica, tá? Um corpo com uma partícula com uma carga, tá certo? Aí eu vou usar aqui, ó. Cadê a carga? Carga elétrica. Então, o que que vai ser aqui, ó? Tá vendo? Essa aqui é uma partícula com uma certa carga, tá bom? E ele vai entrar aqui, ó, com uma direção, assim, ó, desse jeito, tá bom? E essa direção assim, ó, tem a ver com a velocidade da carga. Então tá com essa velocidade. Aí ele forma, que é essa direção, ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, esse aqui é 30 graus em relação ao campo magnético. Qual a intensidade da força? Aí vai ter uma força atuando nela, tá? E a força, você vai escrever assim, ó. É a carga, velocidade, campo magnético e o seno do ângulo θ, tá?
Então, o ângulo θ é entre a velocidade e o campo magnético. Então, esse ângulo θ é sempre entre velocidade e velocidade da carga e o campo magnético. E aí basta você substituir os valores, né? Que é 2 vezes 10 a menos 4, a velocidade que é 2 vezes 10 a quinta, campo magnético que é 100 vezes o seno de 30, tá? E aí você tem que saber quanto que vale o seno de 30, né? Tá certo? Seno de 30 vale meio. E é só substituir. Então você tem F, 2 vezes 2, né? 4, vezes 10, menos 4 com 5 vai ser 1, né? Tá? Vezes 100, eu vou colocar como 10 ao quadrado, tá? E seno de 30 é meio. 1 sobre 2 ou 0,5. Aí você pega esse 4 com esse 2. Opa, desculpa, 2 aqui. Aí vai ficar o quê? 2 aqui em cima. Então, a força F é igual a 2 vezes 10 ao cubo, né? Tudo bem? Opa, acho que errei alguma coisa. Carga Q. Ah, não, é isso aqui mesmo. 2 vezes 10 ao cubo aqui. Tá? Então, 5 menos 4 é 1. Seno de 30 é meio. Aí fica 2 vezes 10 ao cubo. Ah, peraí. Em newtons, né? Força em newtons. 2.000 newtons. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, não é menos 4, é menos 14. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Tá? Borracha. É menos 14. Tá? Então aqui é menos 14. Coloco aqui. É menos 14. Tá? Então aqui é menos 14. Carga Q. 2 vezes 10 elevado a menos 14. Então, aqui fica menos 14 com 5, fica sendo menos 9, né? Então, tá errado aqui. A menos 9. Tá? Então, aqui fica menos 9, aqui 10 ao quadrado. E aqui fica quanto? Menos 7. Tá? Oxe, cadê? Eu não estou enxergando aqui. Só corrigindo, tá? Aí fica 2 vezes 10 a menos 7 o quê? 2 vezes 10 a menos 7 newtons, tá? É a letra A. Vou colocar daqui. Então fica sendo a letra A. Deixa eu ver aqui. Letra A, tá bom? Fica sendo assim. Só as coisas desse jeito. Beleza? Então esse aqui é o cálculo. Aí vamos para o próximo, questão 4, né? Nós temos aqui a partícula alfa, beta e gama. Então nós temos aqui essa partícula alfa que está fazendo essa trajetória, que é esse aqui, ó, partícula alfa. Essa aqui é a partícula beta, essa aqui é a partícula gama. Ele está reto desse jeito porque isso aqui é carga neutra, tá certo? E ele penetra em uma região do espaço onde tem um campo magnético uniforme. As trajetórias são coplanares, estão no mesmo plano, com o plano desta página. Estão representadas na figura que segue, que é essa figura aqui. Ele quer que assinale a alternativa que preencha a lacuna do enunciado abaixo. Então vamos ver aqui, ó, o enunciado. A julgar pelas trajetórias representadas na figura, o campo magnético aponta no sentido de que eixo, tá certo? Positivo ou negativo, no plano da figura, ou do plano da figura, porque aqui tudo é no, né? Ou. Então vamos ver aqui como é que está sendo colocado. Então quer saber como é que está o campo magnético. Bom, aí o que é que você tem? Primeira coisa, você tem que saber que alfa é partícula positiva, beta é partícula negativa e gama é neutro, tá? Se ele é neutro, então quando ele estiver entrando, ele não vai sofrer desvio, tá certo? Ele não sofre desvio. Quem vai sofrer desvio? O alfa, por ser positivo aqui, ó, tá, o desvio dele é para a esquerda, e o beta, que o desvio dele é para a direita. Então ele está fazendo
Esse desvio aqui, ó. Então, ele está entrando e ele está desviando desse jeito aqui, ó. E aqui desse jeito aqui, o alfa, né? O alfa, por ser partícula positiva, então a gente vai ver qual que é a do campo magnético, tá certo? Bom, para você observar a do campo magnético, dá só uma olhada como é que ele estiver entrando. Então, aqui, ó, a forma como ele está entrando aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui é o campo magnético que ele vai, você está observando, tá certo? Então, desculpa, o campo magnético não, velocidade com que a partícula está entrando. Então, e essa velocidade, devido à presença do campo magnético, a partícula positiva está subindo assim, tá certo? Ele está sofrendo um desvio da trajetória. Então, aqui você tem o quê? Você tem uma força sendo atuado nela. Então, vamos supor aqui, que força que está atuando nela? É uma força desse jeito aqui, ó, porque ele tem uma centrípeta. Tá, opa. Então, você tem uma força nesse sentido aqui. Aí você usa a regra da mão esquerda. Então, aqui, ó, primeira coisa que você observa é essa força. Quando ele estiver aqui, nessa parte que é reta, então aqui, ó, vamos colocar aqui, essa parte que é reta aqui. Então, vou colocar aqui, ó, nessa parte que é reta. Então, você vai ter F, B, V, tá? O que que é? F, força, B e velocidade. A força é o polegar, o B é o indicador e V é a velocidade. Então, você coloca a velocidade para cima, né? Tudo bem? A força tá para nessa direção aqui, você coloca para cá. E o campo magnético, então, o que está acontecendo com o campo magnético? O campo magnético, ele vai estar entrando, ó. Essa aqui vai ser a velocidade da partícula alfa, tá? Então, aqui a partícula alfa está entrando aqui. Isso aqui é velocidade. Como ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. Então, você vai ter uma força para cá. Essa aqui é a força. Aí você usa a regra da mão esquerda. A força, mais uma vez, é o seu polegar. Velocidade é o dedo do meio, tá certo? Se a velocidade é o dedo do meio, a força é para a esquerda, então você tem o quê? Um campo magnético que está fazendo o quê? Está entrando no plano da tela. Então, isso aqui é o seu campo magnético B, tá certo? Então, o que que vai ser? Então, o campo magnético, ele entra no plano da figura. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Entra perpendicularmente, no plano da figura. Então, a letra D, tá? Aqui tá errado, né? Perpendicularmente, é perpen, né? Tá faltando o P aqui, tá bom? No plano da figura. Então, é a letra D. Por que que eu fiz com o alfa? Olha só, se você faz com alfa, é a parte positiva. Então, toda vez que você usa aquela regra da mão esquerda, tá certo? Ou regra da mão direita, você está supondo que a partícula seja o quê? Positiva. Professor, se for o negativo, você continua fazendo do mesmo jeito, o resultado é o contrário, tá? O resultado vai ser o contrário, tá certo? Tá? Se você fizer aqui, ó, com campo magnético beta, então vamos supor, campo magnético beta, o que que vai acontecer? Velocidade da partícula aqui, e ele vai fazer essa trajetória. Quer dizer o quê? Essa aqui é a velocidade, então a força está para cá, porque ele vai desviar para a direita. Faz a regra da mão esquerda. Então o que acontece? F, B, V. Então V é para cima, o F é para cá, e adivinha? O B está saindo. Só que não pode ser a mesma coisa, né? Então olha só, como é elétron, é negativo o elétron, então faz o contrário. Na verdade, ele não está saindo, tá o quê? O resultado está entrando, que fica igual a esse aqui, ó. Tá? Por isso que eu acabei usando o alfa e não o beta, mas pode usar o beta. Mas lembrando o seguinte, o beta não é negativo, como o beta é negativo, então tem que ser o contrário. O resultado, se ele estiver falando que está saindo, então o campo magnético está entrando, tudo bem? Então o resultado se torna inverso, ok? Vamos ver aqui o próximo. Questão 5. Lê as afirmações a respeito do campo magnético gerado por uma espira. Então, aqui ele está falando de uma espira, tá certo? Então, como é que seria essa espira? Vai aqui, ó, uma espira aqui, ó, desse jeito, tá certo? Então, ele é uma circunferência, tá certo? Uma circunferência é um círculo, né?
tá certo? A espira é um fio que ele se fecha em si mesmo, tá certo? E ele vai estar fazendo o quê? Está fazendo algumas afirmações. Quando tem uma espira, ele está querendo saber o que acontece aqui, ó, nessa parte. Então, nessa parte aqui, ó, qual é o campo magnético aqui, ó? Então, você vai escrever assim, ó, campo magnético é igual a μ0 corrente dividido por 2 vezes o raio. O raio é essa distância daqui até aqui, tá certo? Então, então ele quer saber qual é o valor desse campo magnético, tá? Bom, ele não está querendo fazer os cálculos, né? Você observa que são 3 afirmações, tá certo? Basta você usar a regra da mão direita, né? Então, o que ele está falando? A regra da mão direita, né? Você usa e aí você vai observar o campo magnético, se ele está subindo, se ele está descendo, a partir da corrente. Então, vamos supor a corrente aqui, né? Vamos supor que a corrente seja esse aqui, tá certo? Aí você usa a regra da mão direita, e você usando a regra da mão direita, você vai ver que aqui no centro, ele vai estar o quê? O campo magnético vai estar subindo, tá certo? Então, se você fizer do outro lado, corrente do outro lado, você vai ver que o campo magnético vai estar descendo. Mas vamos ver as afirmações. O módulo do campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. Não, ele é inversamente proporcional ao raio. Então tá errado. 2. Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, se você dobrar, o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior, tá? Sim, verdade. Se eu aumentar isso aqui 2 vezes, isso aqui também aumenta 2 vezes, tá certo? Porque são diretamente proporcionais. Então isso aqui está correto. 3. O sentido da corrente elétrica não interfere na direção e sentido do vetor indução magnética, tá certo? É isso que ele está falando aqui e está o que? Errado. Porque o sentido da corrente elétrica depende. Se você usar a regra da mão direita, você vai ver que o campo magnético está subindo, tá certo? Então, corrente aqui, nesse sentido, indo para, vamos dizer assim, nosso ponto de vista, né? Indo para a direita, né? O campo magnético vai estar indo para cima. Se você fizer aqui assim, ó, desse jeito aqui, ó, corrente desse lado, você vai ver que o campo magnético está o quê? Está descendo, ok? Então, são essas considerações aqui, tá certo? Então, é letra E, ok? Vamos ver o próximo. Questão 6. Aí você tem duas espiras circulares, 1 e 2, coplanares e concêntricas. Então, nós temos aqui as espiras, né? Então, você tem uma espira sentido, a corrente está no sentido horário e outra espira no sentido anti-horário, tá certo? E são corridas por correntes I1 e I2. Então, R2, tá? Então, aqui você tem R1 e aqui você tem R2. Então, R2 é o quê? 2 vezes R1. Então, vamos colocar aqui, ó. R2 é 2 vezes o R1, tá? É o dobro. E o I2, tá? Tá falando que o I2 é o triplo do I1, da corrente I1. A razão entre os módulos dos campos magnéticos criado pela espira 2, tá certo? Então ele quer saber a razão do campo magnético criado pela espira 2, E1, tá certo? No centro O, então fica sendo B2 sobre B1, a direção e sentido do campo magnético resultante no centro O das espiras são. Então é isso que ele quer saber, tá certo? Quanto que vale a direção e o sentido do campo magnético resultante, tá certo? Então, vamos observar aqui qual que vai ser a resultante. Então, vamos dar uma olhada na campo magnético devido a 1, tá? Se é espira, então é μ0 e 1 sobre 2R1, tá? Aí o campo magnético 2, que é igual μ0 e 2 sobre 2R2, tá certo? Aí você tem esses dois campos magnéticos. Aí o campo magnético B1, não, vou colocar no B2, tá? O B2 é μ0 e vou substituir. O I2 é 3 e 1. E o R2 é 2, então é 2 vezes 2R1. Então, o campo magnético 2 é igual a μ0 vezes I1 vezes 3 sobre 4R1. Então, B2 é igual a quanto? É 3 sobre 4 μ0 I1 sobre R1.
Isso quer dizer o quê? Que B2 é 3/4 de B1. Porque tudo isso aqui, quem é? Ó, quem é? Oh, desculpa. É um pouco mais, né? É 3/2, né? Pera aí. Deixa eu só colocar aqui. É 3/2, né? Opa, deu errado aqui. Porque aqui esse 4 tem que estar separado. Então, fica 2 aqui e fica 2 aqui. Tá certo? Então, isso tudo aqui é o B1. Então, aqui fica 3/2 B1. Então, 1,5 vezes B1. É isso que ele quer saber assim, ó. B2 sobre B1 fica quanto? B2 fica sendo 3/2 B1 sobre B1. Isso vai me dar quanto? 3/2, porque esse B1 corta com esse B1, aí fica 3/2, tá? 3/2 é a mesma coisa que 1,5. Se é 1,5, não pode ser a C, nem a D e nem a E. Tem que ser entre A e a B, tá? E ele fala que é perpendicular à folha e apontado para fora ou para dentro dela. Então ele quer saber quem que vai ser, onde que está o campo magnético resultante. O campo magnético resultante, você pega o campo magnético maior menos o campo magnético menor, tá? Quem que vai ser maior? É só você comparar. Ó, B1 é esse. Esse aqui é o B1. Quem que é o B2? O B2 vai ser 1,5 do B1, tá? Então, quem que é maior? É o B2. Então, você vai ter o B2, como ele é maior, então vai ser no sentido do campo magnético maior, tá? Então, quem é o campo magnético maior? É o B2, que é esse aqui, ó, devido ao I2. Esse é o maior. E ele está no sentido o quê? Está no sentido anti-horário, tá? Aí você usa a regra da mão direita, e usando a regra da mão direita, coloca o seu dedo indicador da mão direita aqui e vê a palma. Aí você vai ver que pela palma, né? Se você quiser, você pode olhar aqui também, ó. Pela palma, aqui o campo magnético entra, tá? Pela regra da mão direita. E aqui, ó, o campo magnético sai do plano. Então, se aqui, toda essa parte de dentro vai estar saindo, então, inclusive aqui. Tá certo? Então, o campo magnético resultante, ele vai estar saindo, apontando para fora. Então, a letra A. Ok? Tudo bem? Bom, questão 7. Leia as afirmações a respeito de campos magnéticos gerados por fios retilíneos. Então, ele quer saber campo magnético gerado por fio retilíneo. Então, um fio retilíneo aqui. Então, ele pode estar indo para cima, pode estar indo para baixo, tá? Ele quer saber. Aí, se você usa a regra da mão direita, né, coloca o polegar aqui, ó, indo para cima, e a palma da mão aqui ele entra. Então, esse aqui é o campo magnético entrando, tá? E aqui é o campo magnético o quê? Saindo do plano, tá? E aqui, se você usar a regra da mão direita, né, você vai ter o campo magnético aqui, ó, entrando desse lado, e aqui vai o quê? Vai estar saindo desse lado, tá bom? Aí vamos ver aqui, ó, na primeira, o campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica, inversamente proporcional ao quadrado da distância de um ponto qualquer ao fio. Então ele quer saber o ponto magnético gerado por um fio de retilíneo. Por um fio retilíneo, o campo magnético é assim, ó. É igual, quase igual àquela como é que fala? Quando você tem um fio fechado assim, ó, tá certo? Então fica assim, B é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2πr, tá? Então só tem uma diferença de π, tudo bem? Então como tem essa diferença de π, vamos analisar. É diretamente proporcional à corrente elétrica? Verdade, ó. Ó a corrente elétrica aqui. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não, não é ao quadrado, tá? Então, tá errado. Porque aqui é 2πr, é inversamente proporcional à sua distância, apenas isso. 2. O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular e no sentido horário. Não, nem sempre, tá? Nem sempre é no sentido horário ou anti-horário. Porque é o seguinte, esse negócio de ser sentido horário ou anti-horário depende do ponto de vista, tá certo?
Então, nós já fizemos isso em sala, né? Em sala de aula, tá certo? Então você vê que, dependendo do ponto de vista, o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, tá certo? Ele pode estar assim, ó, né? Ele pode estar nesse sentido. Então, aqui, ó, isso aqui é a corrente, né? E se você fizer isso, né, saindo do plano da folha, da tela, né? Você vai ver que é no sentido assim, né? Anti-horário. Agora vamos supor que a corrente agora está o quê? A corrente está entrando, tá certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar nesse sentido aqui, que é o sentido horário, tá? Aí 3. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância de um ponto qualquer ao fio. Sim, aí sim, tá? Inversamente proporcional, tá certo? À distância de um ponto qualquer do fio, tá? Então, esse aqui está correto. Aí nós temos o 4, né? O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular. Tudo bem. O sentido da corrente elétrica define se o campo magnético ocorre em sentido horário ou anti-horário. Verdade. Então é a 3 e a 4, tá bom? Sem problemas. Vamos ver aqui, questão 8. Ó, na questão 8 nós temos dois fios. Nesse fio, né? Nesse fio aqui à esquerda, a corrente está subindo, o fio à direita, a corrente está descendo. E a figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância de 10 centímetros. Tá certo? Então, essa distância aqui, ó, ele coloca como 10 centímetros. Tá? Transporta a corrente de intensidade 6 ampere. Então, aqui, ó, 6 ampere aqui, 6 ampere aqui. É a mesma corrente. É bastante coisa, né? Lembra que eu falei. 1 ampere é muita coisa. 6, então. Só que em direções opostas. E você considera o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, o módulo do campo magnético resultante no ponto P, situado a 2D à esquerda do ponto A, é igual a quanto? Bom, ele quer saber o módulo do campo magnético. Então, é resultante. Então, como que você vai escrever isso aqui? O módulo do campo magnético resultante vai ser igual a quê? Pega o campo magnético maior menos o campo magnético menor. Por que um menos o outro? Por causa do seguinte, ó. Tá vendo esse fio mais próximo aqui? Como a corrente está subindo, então o campo magnético aqui, pela regra da mão direita, aqui, ó, nesse lado, ele vai estar o quê? Ele vai estar saindo. Então, aqui no ponto P, também vai estar saindo, tá? Então, isso aqui é o campo magnético devido... Eu vou chamar isso aqui de fio 1. Esse aqui eu vou chamar de fio 2, tá? Então, o campo magnético de 1. Aí, vamos pegar o campo magnético de 2, tá? O fio 2. O campo magnético de 2, o que vai acontecer? Ele tá, regra da mão direita de novo, só que ele tá descendo. Então, coloca o polegar para baixo, tá certo? Aí você vai ver que aqui ele vai estar entrando. Então, o campo magnético 2, ele vai estar entrando. Então, você vai ter o campo magnético resultante, né? Que é igual. Então, o campo magnético do maior menos o menor, tá certo? Aí, o que você vai fazer? Tem que identificar quem que é o maior e quem que é o menor. Se é do fio 1 ou do fio 2. Então, você vai calcular o campo magnético B1, que é igual a quem? μ0, tá certo? I 1 dividido por 2πr1, que é a distância, né? Então, aqui fica sendo 4π, 10 a menos 7. A corrente I1 é 6, dividido por 2π, e a distância é 2D. Como D vale 10, então é 20. Tá? Pronto, igual. Aí você tem 4π com 2π, aqui fica 2. 2 com esse 20, aqui fica 10. Aí fica o quê? 6 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Aí você tem o campo magnético 2. Mesma coisa. μ0 e 2 sobre 2πr2. Distância de 2, né? Então aqui fica 4π, 10 a menos 7. A corrente I2 é dado por 6 também, porque são iguais. Dividido por 2π. E a distância aqui, ó, é de 2D mais D, é 3D. Então aqui é 30. Então aqui é 30 centímetros.
Daqui você tira com 4π com 2π, aqui fica sendo 2. E aqui você tem 6 com 30. 30 dividido por 6, aqui vai dar 5. Tá? Então, aqui fica 5 embaixo. Aí fica 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 5. 2 quintos é quanto? 0,4 vezes 10 a menos 7. Tudo bem? Aí esse aumento aqui, aqui diminui. Aqui fica sendo 4 vezes 10 a menos 8. Tá certo? Tesla, né? E aqui também Tesla. Quem que é o maior? Como eu coloquei, né? Que é o 10 a menos para fazer a comparação, o maior é o B1. Então, o maior é 6 vezes 10 a menos 8, menos o campo magnético do menor. Quem que é? 4 vezes 10 a menos 8. Então, aqui você tem 2 vezes 10 a menos 8 Tesla. Tá certo? Então, esse aqui é o campo elétrico resultante, tá bom? Campo magnético resultante, não campo elétrico. Campo magnético resultante é 2 vezes 10 a menos 8 Tesla. Tudo bem? Bom, vamos para a nona questão, tá? Nós temos a nona questão, ele quer saber o raio da trajetória. Bom, é aquele negócio, né? Quando ele fala raio da trajetória, lembra que eu falei? Usa o quê? O Habib. O que o Habib fala? Me vê um quibe, tá certo? Então, o raio da trajetória é igual. A massa tem que estar em quilogramas, tudo bem? Como ele fala que a massa é 10 a menos 5 gramas, transforma em quilogramas. Então, aqui fica 10 menos 2 menos 3. Então, aqui fica o quê? 10 a menos 2 vezes 10 menos 3 gramas. Então, aqui fica 10 a menos 2. 10 a menos 3 quilogramas. Isso aqui é 1 quilograma, tá? Então, aqui fica 10 a menos 2 quilogramas, tá? Então, aqui, ó, massa é 10 a menos 2 vezes velocidade é metros por segundo. Então, é 2 vezes 10 a sexta. A carga, 2 nanocoulombs. Então, carga é igual a 2 NC, né? Esse Nzinho é 10 a menos 9. Então, fica 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, 2 vezes 10 a menos 9. E o campo magnético é 10 a menos 1 Tesla. Ó, aqui fica 2 e 2. Aqui fica 10 elevado à quarta. E aqui é 10 elevado a menos 10. E aí fica 10 elevado à quarta mais 10. Que é igual a 10 elevado a 14. O quê? Metros. Tá certo? Então vai ficar uma coisa assim, ó. Ixi, onde que eu errei aqui? Peraí. Velocidade. Mais 10, 10 a menos 1 Tesla. Aí fica o raio dela. 10 elevado a 14. O quê? 2 vezes 10 a menos 9. O B, 10 a menos 1. Em cima é a massa. A massa tá certa aqui. 10 a menos 2 é 10 a menos 3 gramas. Não, isso aqui tá certo. 1 milésimo de grama. Não, tá errado aqui, ó. Gente, errei aqui, ó. Caramba, peraí. Fazer assim, ó. Fica 10 a menos 5, né? 10 elevado a menos 2 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Vou transformar em quilograma isso aqui, tá? Desculpa. Tô falando besteira. Aqui, deixa 10 a menos 5 mesmo, tá? Então, aqui fica sendo 10 a menos 5. Aí faz o quê, ó? 10 a menos 5 vezes 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Fiz bobagem. Viajei. Então, aqui fica 10 a menos 8 quilogramas, tá? Então, é 10 a menos 8 quilogramas. Tá? Então, aqui, apaga. Massa é 10 a menos 8
E aqui fica 2, né? Menos 2. Então, aqui fica menos 2. Com mais 10, então fica menos 2 mais 10. Tá? Aqui, agora tá certo, né? Velocidade 10 elevado a sexta. 10 a menos 8, fica menos 2. Aí fica menos 10 aqui embaixo, vai para cima, fica mais 10. Aqui fica 10 elevado a oitava. Deixa eu ver aqui. 10 elevado a oitava metros. Tá certo? 1 vezes 10 elevado a 8 metros. Também... Ué, onde tá errado aqui? Aqui... Bom, então o que acontece é o seguinte aqui, gente, ó. Na verdade, isso aqui é 10 elevado a menos 5 quilogramas, tá? Então não precisaria ter feito nada disso. Então usa isso aqui, tá? 10 elevado a menos 5 quilogramas. Então, desse jeito. Portanto, aqui, né? Fica sendo assim, ó. 10 elevado a menos 5. Tudo bem? E aqui, então, fica sendo... Ué, não consigo apagar aqui. Ah, aqui fica sendo menos... menos 1 não, mais 1. Aí, menos 10 vem pra cá. Então, fica 1 mais 10. 1 mais 10, 10 elevado a 11. Tá certo? Então, fica 10 elevado a 11, letra E. Aqui, ó. Bem? Beleza? Vamos para o próximo. Na questão 10, ele fala de um elétron com uma massa m entra no campo elétrico, aqui ó, velocidades v. Então, que é uma certa velocidade, um elétron de massa m. Em razão da ação dos campos elétrico e magnético, sendo o campo magnético perpendicular. Então, aqui ó, ele está falando que o campo magnético é perpendicular ao plano da página. Então, essa aqui é a página ou a tela, né? Então, ele está entrando ou saindo, tá certo? A carga passa por entre as placas sem sofrer desvio. Então, essa carga está passando por entre as placas sem sofrer desvio. Ele quer saber a velocidade do elétron em termos do campo magnético e em termos do campo elétrico, e o sentido do campo magnético. Tá certo? É isso que ele quer saber. Como é que você vai fazer isso? Olha só. Quando você vai estar observando isso aqui, ó, velocidade v, né? Então, você tem o quê? Você vai ter a regra da mão esquerda, tá certo? E aí você vai ter exatamente essa parte aqui, ó. F igual Q, V, B, seno de θ. Só que aí, o que acontece? Ele fala que é perpendicular, então é seno de 90. 90 graus é perpendicular, isso aqui vai dar 1. Então, a carga, velocidade e campo magnético. Tá certo? Olha só, quem que vai fazer o ângulo? É entre a velocidade e o campo magnético. E aí você vai ter como resultado uma força, tá bom? E aí o que nós temos aqui, ó? Aqui fica sendo 90 graus, né? Então essa aqui, ó, é o que que é? É a força magnética. Só que aí você tem o quê? Duas placas, positivo e negativo. Sendo então que você tem Só que como é um elétron, o elétron ele vai ficar atraído para a placa positiva. Então você tem uma força elétrica subindo aqui, ó. Tá certo? Então você vai ter uma força para ela que é assim, ó. Essa é a força elétrica. Como ele está falando que ele vai direto, então ele vai passar reto daqui para cá, ó. Então você tem uma força o quê? Magnética para baixo. Para ele poder ir reto. E tem que ser o quê? Mesma quantidade. Então você vai fazer assim, ó. Força
magnética igual a força elétrica. A força elétrica é carga vezes o campo, tá? E aqui, ó, a magnética é QVB. Corta esse com esse. Então, nós temos que a velocidade é igual E sobre B. Então, E sobre B não pode ser a A, nem a B, nem a C. Tem que ser a D ou E. Aí quem que vai decidir é o campo magnético. Então, você vai ter que ver o campo magnético. Regra da mão esquerda, a força tem que ser para baixo, então polegar para baixo. Velocidade V, então o dedo do meio para a direita, para cá, né? Dedo do meio para cá. Então, aqui para cá é a velocidade. Tá certo? Então, o campo magnético está onde? O campo magnético está saindo. Então, ele sai do plano da página. Então, aqui, letra D. Ok? Bom, gente. Basicamente é isso. E boa sorte na PG. Até mais. Tchau, tchau.